Fala pessoal, tudo bem com vocês? E se você pudesse prever o futuro do seu caixa com a ajuda da inteligência artificial? Hoje eu vou te mostrar como que você vai fazer isso em pouquíssimos cliques. É isso aí mesmo que você acabou de ouvir, o que eu estou te dizendo. A maioria das pessoas elas vão usar planilhas para registrar o que já aconteceu. Nós vamos usar para prever o que vai acontecer. Em menos de 20 minutos, você vai aprender a usar o Gemini dentro da sua planilha para criar uma projeção simples e do seu faturamento e da sua despesa para o próximo trimestre. O resultado? Um gráfico de insights, um brainstorm de insights valiosos para você tomar a decisão certa antes que o problema na sua empresa chegue. Para começar, eu tenho que alertar vocês de uma determinada situação. Nós sempre temos que partir de um ponto de partida. Qual que é esse ponto de partida para nós? São seus dados históricos. Para quê? Para a IA fazer uma boa previsão, ela precisa aprender com o passado, com aquilo que já aconteceu dentro da sua empresa. O ideal é ter aí entre 6 e 12 meses, mas eu já vou dizer uma coisa para vocês. Quanto mais dados você fornecer, mais precisa será a previsão que essa IA vai fazer para você. Se você tiver 24, 36 meses, 48 meses, que mal tem em transformar isso numa planilha de Excel, subir para a inteligência artificial para que ela possa justamente calcular esses dados para a gente. Quanto mais dados históricos, mais preciso será o seu cálculo. Então esses dados eles vão ser para você um ponto de partida. Lembre-se, quanto mais meses você tiver, mais inteligente será a sua previsão. Né? Então eu tenho uma planilha aqui que eu já deixei pronta aqui dentro do Gemini e ele já vai mostrar para a gente aqui. Só vou tirar minha câmera daqui de cima dos dados. Opa, peraí que eu fiz coisita errada, só um minuto. Pronto. Então tá aqui. Essa daqui é a minha planilha, ela está mostrando para mim aqui mês, né? Receita, despesa e lucro. Basta isso, tá certo? Não vai precisar dividir se a receita foi de serviço prestado, de produto vendido, despesa se é fixa ou variável. Né? O que nós precisamos é justamente desses três dados. O mês, né? Para indicar qual foi o mês que ocorreu os fatos, a receita, a despesa e o lucro. Lógico, se você quiser detalhar, e nesse exemplo nós mais à frente vamos detalhar, vai ser muito interessante para você poder estar estudando aí, para você poder estar melhorando e fazendo as suas previsões. Pessoal, então a gente tem que pensar uma situação muito simples. O que você faria se você soubesse que seu caixa vai apertar daqui 2 meses? Então pensa. O que você faria? Olha, a previsão me mostrou que meu caixa vai me dar uma estrangulada em 2 meses. Então guarda essa pergunta. Então eu quero que você percebe uma coisa muito simples, que a lacuna do lucro é simplesmente a receita menos a despesa. É o que sobrou no final do mês. Então nós vamos focar em prever a receita para o quê? Para o próximo trimestre. Por quê? Se a gente equilibrar a equação, quanto maior a receita, menor a despesa, maior é o lucro. Se a gente manter uma segunda equação, olha, eu tenho uma receita estável e eu tenho uma despesa caindo, o meu lucro vai aumentar novamente, sem problema. Olha, eu tenho uma receita aumentando e uma despesa estável, né? Ou seja, eu estou gerando mais receita com a mesma despesa, o meu lucro ele vai aumentar da mesma forma. Correto? Agora, se eu tenho uma receita estável e uma despesa crescente, o que pode acontecer? Pode acontecer que a minha empresa, num determinado período de tempo, ela vai incorrer em prejuízo. E é isso que nós não queremos para as nossas empresas, é isso que nós não queremos para a nossa vida empresarial. Então agora nós temos que entender uma coisa. Eu não quero que você se preocupe nesse momento com fórmulas gigantes. A gente vai pedir o Gemini para fazer isso para a gente, certo? O que nós vamos fazer? Nós vamos dar um comando simples para o Gemini, certo? E esse comando vai aparecer agora para você na tela aí. Então nós vamos destacar o quê? A coluna do mês, a coluna da receita. As linhas A2 e B7 do nosso exemplo, ela vai abrir, na verdade, o Gemini na sua planilha de comando, certo? Então o que vai acontecer?
Colocando esses dados dentro do Gemini, o que você vai fazer? Você vai pedir para ele fazer uma análise, igual nós vamos mostrar para você aqui agora. Então, perceba que a inteligência artificial, ela vai analisar o quê? Um comportamento histórico e encontra um padrão. Ou seja, isso é o que nós chamamos de modelo preditivo. Mas aqui, a IA, ela vai fazer tudo isso daí para você, certo? Sem que você se preocupe aí com muitas formas. Então, o que vai acontecer? O Gemini, ele vai sugerir ou aplicar uma fórmula de previsão. No nosso caso, usando uma função linear. Essa função ela é baseada na tendência dos últimos 6 meses do resultado simulado aí que aparece na nossa série. Então, se a gente for analisar e se a gente for perceber aqui novamente, o que acontece? Eu estou com a minha planilha aberta aqui, então o nosso Gemini, ele já me deu aqui, ó, os dados históricos e a receita projetada. Qual que é a receita projetada que ele me deu? Para o mês de julho, já me deu 3 meses subsequentes. Para o mês de julho, 19 mil, para o mês de agosto, 19.800, para o mês de setembro, 20.600. Pessoal, eu quero que vocês prestem muita atenção numa coisa que eu vou dizer aqui para vocês agora com relação a estes valorizinhos aqui que o Gemini calculou para mim. Primeiro, você tem que tomar muito cuidado. Ele não está levando em consideração se o seu negócio tem sazonalidade de vendas nesses meses ou não. O Gemini, ele não conhece a estrutura da sua empresa. Então, dentro da sua planilha de dados, eu estou usando uma planilha simples para mostrar o que ele é capaz de fazer. Mas dentro da sua planilha de dados, quanto mais informações você colocar, melhor. Por exemplo, se ali no mês de agosto de 2025 tivesse ali na receita projetada 19.800, você tivesse nos seus dados históricos que todo mês de agosto, por exemplo, você tem uma redução de 35% nas vendas, em função de que no mês de agosto na sua cidade tem um evento, tem uma festa local no qual as pessoas vão para esse lugar e as vendas realmente do seu comércio, do seu negócio caem, então você pode informar isso para ele dentro da coluna que você vai lançar os dados históricos para ele poder fazer analisado, para ele poder fazer análise, ele vai realmente levar isso em consideração para você. E aí ele vai projetar. Logicamente, os dados históricos aqui da nossa planilha, ele está mostrando para a gente o quê? Se a gente vier aqui e abaixar, aqui no mês de janeiro você faturou 15 mil, depois 16.500, 14.800, então tem aumentos e quedas. Em abril 17 mil, em maio 18.200, em junho 17.500. Então ele vai acompanhar. Então ele fez uma projeção para 3 meses, julho, agosto, setembro, de crescimento. Então quanto mais dados você fornecer ao Gemini, o que ele vai fazer? Ele pode, por exemplo, projetar nessa sazonalidade que eu disse para você, uma queda, por exemplo, de 19.800 em agosto de 2025, né? Então, quanto mais dados você fornecer, mais ele vai reconhecer o quê? A veracidade dos seus dados e vai fazer melhor aí para você os cálculos e vai te dar mais precisão para você tomar as decisões. Pessoal, entendendo isso daqui, o que nós temos que acabar de perceber? Você acabou de gerar uma projeção. E isso é o quê? É uma estimativa baseado o quê? No nosso passado. Então, o que nós fazemos quando nós trabalhamos com projeção? Nós pegamos o passado, pegamos o nosso presente e prevemos o futuro, o que pode acontecer no futuro. É por isso que dentro da contabilidade, dentro da administração, a gente trabalha muito com a questão do projetado e o realizado e fazendo comparação, fazendo variação percentual entre o que foi projetado e o que foi realizado, para a gente ver se a gente extrapolou muito ou se a gente ficou muito abaixo daquilo que nós havíamos projetado, né? Então, o próximo passo que nós temos que fazer é justamente o quê? Visualizar isso. Pedir para quê? Para o Gemini gerar um gráfico de linha para você. Se você não quiser gerar aqui, você pode pedir para ele criar um código Python, você usar em outra inteligência artificial para você gerar, ou então
transpor esses dados simplesmente no Excel e pedir para o Excel gerar um gráfico para você. Né? Então, esses dados históricos, às vezes, graficamente, ficou mais fácil de você visualizar e de você apresentar para outras pessoas, ele fica mais claro, né? E aí nós temos uma análise que nós temos que fazer desse gráfico, uma análise primária que é padrão, ou seja, nós vamos analisar a tendência de linha ali, de crescimento, se é ótimo, se uma passou por cima da outra, o trimestre, aquela coisa toda, né? Os insights de investimento que o gráfico mostra pra gente, se é aumento previsto, se é hora de investir, se é hora de planejar alguma coisa mais essencial ou simplesmente é hora de ficar quieto ali no seu canto sem fazer nada. E os insights de ajuste também, que a nossa previsão tivesse apontado para uma queda. Bom, se tivesse apontado para uma queda, tem que ter as análises, e essas análises, como eu disse anteriormente, podem estar ligadas à sazonalidade do seu negócio. Então, o seu faturamento tende a cair. É hora de você ajustar determinadas situações dentro da sua empresa, que pode ser custo, pode ser despesa, como eu havia explicado já anteriormente aqui nessa aula. Então, o segredo, ele não é prever com perfeição. Olha, a previsão ela não vai ser 100% perfeita, porque lembre-se, a gente sempre vai ter o quê? O projetado e o realizado, para a gente fazer a comparação. Mas ela pode trazer para a gente algumas antecipações, principalmente no quesito de tomada de decisão. Ou seja, um gestor que planeja o caixa com 3 meses, 90 dias, né, de antecedência, raramente ele vai ser pego de surpresa, porque ele vai levar em consideração muitos fatores quando ele subir esses dados históricos para dentro da inteligência artificial. Então eu quero que você pense de uma forma bastante simples comigo. É simples fazer isso. Em vez de você ficar chutando, usar a inteligência artificial de modo subjetivo para modelar futuro financeiro, etc. e tal, sem nexo, sem base histórica, você infelizmente não vai conseguir resultados muito apropriados. Então a tarefa de casa que eu deixo para você agora, nada mais é do que repetir esse exercício, tá? Com os próprios dados reais. Mas espera aí, não vai embora que eu vou fazer uma outra projeção aqui, tá? Então, planejar com a inteligência artificial, ela te ajuda a transformar dados em decisões mais concretas, mais inteligentes. E é isso aí, meu amigo, que faz o quê? Transforma o seu financeiro num poder inestimável, num poder real de crescimento financeiro da sua empresa. Né? Então, quem planeja com inteligência artificial, você não está adivinhando o futuro, mas você está construindo o seu futuro. Você está encontrando algumas lacunas que você simplesmente pode melhorar e pode crescer. Então eu vou colocar aqui no Gemini, aproveitando esses dados, né? Então já vou dar um comando para ele aqui, aproveitando estes dados, só voltar a tela para cá. Então, vamos lá, aproveitando estes dados, quero que você faça uma projeção de receitas, despesas, peraí, só colocar uma vírgula, despesas com uma sazonalidade no meu negócio que representa uma queda de 30% nas vendas no mês de outubro e novembro. Prontinho, vamos ver o que ele vai fazer pra gente, né? A gente já fez as previsões, tudo certinho. Então ele vai me dar o que aqui? Vamos ver o que ele vai conseguir fazer para mim aqui. O que ele está fazendo? Ele está me dizendo o seguinte, olha, nós estamos incluindo sazonalidade, isso aí que eu disse para vocês que tem que começar a prever. Isso transforma a previsão. Isso vai tornar a previsão mais real para você e para o Gemini poder calcular. Então, o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma projeção de receita para mim agora,
baseada para julho, agosto, setembro, outubro, né, baseada na tendência de crescimento que era de 19.800, 20.600 respectivamente, aí, como nós tínhamos visto, e vamos projetar até dezembro para incluir o quê? A sua queda sazonal. Né? Então, o que essa sazonalidade vai fazer? Vai fazer cair a minha projeção. Então, primeiro, o que eu vou fazer? O Gemini ele vai projetar a receita se a tendência de crescimento normal continuasse nos 6 meses seguintes, de julho a dezembro. Né? Então, ele está me mostrando aqui, ó, historicamente, a minha planilha, no mês de julho, receita histórica 17.500, e a receita tendência para julho de 2025, né? 19.000, 19.800, 20.600, 21.400, 22.200, 23.000 e 23 mil reais. Agora, o que ele vai fazer para mim? Ele vai aplicar nada mais, nada menos do que o fator sazonal. Né? Então, olha só, julho 25, julho de 2025, 19.000, 19.000. Agosto, 19.800, 19.800. Setembro, 20.600, 20.600. Outubro, que já tem a queda de 21.400, que foi a projetado. Então, ele vai me fazer uma queda, vai cair isso daí de 30% para R$ 14.800. 30% a menos nas vendas. Né? Então, aqui, novembro, ele já vai projetar também uma queda de 30% para outubro e novembro, como nós tínhamos falado, 15.540. E dezembro, 23.000. 23.000, ele continua de forma normal. Então, o que nós temos que pensar agora? Agora que nós temos já uma receita ajustada, nós temos que olhar o impacto no lucro, mantendo o que? A despesa com crescimento linear que ela já apresentava. Né? Uma média aí de R$ 100 mês de aumento, se olharmos aí a questão histórica. Né? Então, nós vamos manter a despesa linear e vamos ver a projeção do lucro com relação simplesmente à questão das oscilações da receita. Então, o que nós temos aqui? Olha só, o mês de julho, 19.000, despesas projetadas 9.200, 9.800 de lucro projetado. Em agosto, 19.800, 9.300, 10.500 de lucro projetado. Isso aqui são os lucros, é o lucro da empresa que é projetado para você analisar depois com o realizado, certo? Por isso que eu digo, quanto mais informação você der para a inteligência artificial, mais ela vai dar resultados satisfatórios e resultados mais reais para você. E aqui até chegar em dezembro, olha só o outubro e novembro aqui que interessante, né? Ele já me mostra aqui, ó, com a queda, com as receitas projetadas, com a despesa projetada, e isso que eu quero dizer uma coisa para vocês que é importante, foi bom lembrar disso agora. Nem sempre a queda de receita acompanha a queda de receita, a queda de despesa, às vezes a despesa ela se mantém. Tá? Então, você já tem que ter essas projeções de caixa justamente para você chegar nesse ponto aqui de queda de lucratividade, você já ter, por exemplo, uma reserva financeira, talvez para você cobrir caso isso daqui ultrapasse a linha do negativo, ou seja, caso você venha a ter prejuízo. Né? Então, isso é uma coisa muito importante de você observar, e eu achei interessante o que ele fez aqui para gente. Né? Isso foi muito, muito bom. Agora, se você observa aqui na sua empresa, junto com o mês de sazonalidade, você consegue cair custos variáveis e as despesas diminuem, logicamente que você vai informar isso para ele, é mais um dado, e ele vai recalcular isso daqui de uma forma mais correta e mais aproximada para você. Então, o que eu quero dizer? Se você estiver usando apenas uma tendência linear, sem sazonalidade, sem os intempéries que nós temos das empresas, a previsão do lucro para outubro ela vai ser de R$ 11.900. Quer dizer, são os 21.400 de receita menos os 9.500 de despesa que nós tínhamos lá atrás. Mas você informou aí para o Gemini que você tem uma sazonalidade de 30%. Então o lucro vai cair para R$ 5.480 em outubro, uma diferença de mais de 6.000 na queda do lucro. Né? Então, pessoal, o que eu quero dizer? Essa diferença
é que nos mostra a diferença entre não fazer nada, viver o dia a dia da empresa ali, eu abro, fecho no dia a dia, e a diferença entre prever, entre planejar, entre observar, entre analisar os seus dados para você conseguir chegar a um resultado, para você minimizar os erros, por exemplo, que podem acontecer no futuro. Então, o gestor que vê o lucro, ele vai acertar mais do que aquele que não vê. Né? Ele vai apertar para quê? Para 5.480 em outubro já pode começar o quê? O que ele já pode fazer isso com essas previsões que ele fez? Negociar desconto com o fornecedor, para quê? Para comprar mais barato, subir a mais de lucro, lançar uma campanha de vendas lá em setembro para você angariar uma receita maior, você fazer uma reserva de quê? De capital de giro, fazer uma reserva financeira, como eu disse anteriormente, para você não fazer o quê? Não ser pego de surpresa. Então é o seguinte, pega tudo isso que eu falei para você aqui agora, certo? Aplica na prática do seu dia a dia, que você vai ver que você não vai ser pego de surpresa. Se você quer, por exemplo, este genzinho que eu criei aqui, né, esse robozinho, vamos falar assim, que eu criei para calcular a previsão de receita, é só entrar no meu grupo do Telegram, que eu disponibilizo lá os links para você poder usar isso daí à vontade e de forma gratuita. Então eu agradeço a presença de todos vocês nessa aula, forte abraço, até o nosso próximo encontro.